Sr. Presidente, Dr. Pereira Bento, agradecendo a sua presença e a sua informação e as suas informações a esta Comissão de Inquérito. Eu não sei se há pouco esta informação foi dada, mas eu, se for esse o caso, peço-lhe o favor de repetir. A partir de que altura é que deixou de exercer funções na concessionária? A minha carta de resignação é de 6 de abril de 2011. Muito bem. Parece que na Conservatória do Registro Comercial eu estou dado como desaparecido só em junho desse ano. 30 de junho. Então, está encontrado, temos muito gosto em vê-lo. Eu gostava de lhe fazer algumas perguntas sobre esta subconcessão especificamente e a primeira tem a ver com o traçado. Eu vou fazer uma pergunta que aparentemente não faz sentido, mas julgo que tem algum e já lhe explico qual é. Eu queria que nos dissesse onde é que começa e onde é que acaba a via que está em causa nesta subconcessão. A Estrada das Praias é a Estrada Regional 377-2, o IC20 é a via rápida que existe já há muitos anos, ligando à Costa da Caparica. Justamente. O IC32 não mudou de nome, porque o Plano Rodoviário Nacional ainda está em vigor. O problema é que houve aí uma decisão qualquer de aplicar a designação A, qualquer coisa, tudo o que é ICs e IPs, e, portanto, estranhamente, temos uma coisa chamada A33 naquilo que, nos termos da lei, deve ser o IC32. O problema da informação que nos dá, que é também a ideia que nós tínhamos, e é aquilo que a lei prevê, e é aquilo que devia ser, mas não é o que acontece. Porque a autoestrada que o senhor citou, que começa a seguir à Ponte Vasco da Gama, ou melhor, a via rápida começa a partir daí, e há essa construção do itinerário complementar 32 que devia acabar na Trafaria, mas, na verdade, o que foi construído foi uma espécie de um ramal que sai do nó do Lazarim em direção à Trafaria, perfil 1+1, e que, na verdade, prossegue como A33 até o chamado nó das Casas Velhas, que é junto da Faculdade de Ciência e Tecnologia, junto ao IC20, na freguesia de Caparica. E eu queria lhe perguntar como é que isto aconteceu. Tem ideia disto ter sido alterado de facto e por imposição de factos consumados sem que o PRN tivesse sido revisto? Lembra-se disto? Não sei se já utilizou esta estrada. Já. E se reparou nesta coisa. Acaba numa rotunda. Acaba ou começa numa rotunda? Essa mesma rotunda que está a dizer, que é o que se chama o tal nó das Casas Velhas, corresponde a um troço que não está em lado nenhum no PRN. Precisamente porque não fica no caminho para coisa nenhuma para a Trafaria. O caminho para a Trafaria é um. E essa rotunda que está a dizer fica uns quilómetros para o lado direito. E era por isso que eu lhe estava a perguntar se lembra como é que isto aconteceu. Ter-se construído, que presumo que não há de ter sido de graça, uma coisa com 3 faixas de um lado e do outro, com 3 vias mais 3 vias, fora do percurso do IC32. Não, isto não lhe diz nada? Não me diz nada. Não, confesso que não faço a mais pequena ideia porque é que se possa acontecer agora. Mas se formos em frente vamos dar a Trafaria. Portanto... não é bem assim, é uma volta maior. O caminho para a Trafaria era lá atrás à esquerda. Não com mal toda a curiosidade. 33 não começa na Trafaria, por incrível que pareça. Gostava que nos falasse de um princípio que normalmente a Brisa valoriza muito, que é a questão do efeito de rede e da questão da ligação entre vários eixos viários e autoestradas e a importância que isso possa ter tido nesta subconcessão. Essa é, aliás, uma questão que deveria supostamente transcender o problema de concessionária A, B ou C. Devia ser uma questão estratégica da rede viária e não de uma questão de concorrência entre concessionárias, presumo eu. A pergunta que eu lhe coloco é, acabou de nos dizer que foi por opção do Estado que não se fez um nó entre a A2 e o IC32. Nós hoje temos uma situação caricata em que, sendo ainda por cima, a Brisa, a concessionária destas duas vias, nós vimos na IC32, sobrevoamos a A2, numa obra de arte que não tem nó nenhum entre estas duas vias estruturantes desta região, e o que eu lhe pergunto é se essa questão foi suscitada, e o que aconteceu foi que o Estado optou e impôs essa solução de não haver nó nenhum entre a A2 e, a IC32, e o IC32? Desculpas, o PRN não prevê nós, não diz onde é que vai haver nós, diz quais são os itinerários. Isso mesmo.
Permita-me um comentário, é que isto é mais um exemplo de como nisto das PPPs e das concessões resolve-se um problema criando 2 ou 3. Eu queria perguntar-lhe sobre aquilo que falou da alteração de circunstâncias com o corredor da terceira travessia do Tejo. Nomeadamente um corredor que não estava definido em lado nenhum, nem decidido em lado nenhum, e quando foi decidido ser no corredor Barreiro-Lisboa, o senhor disse que estava implícito nos estudos de tráfego. E eu queria perguntar-lhe sobre essa questão, queria colocar-lhe algumas questões, porque é estranho que um cenário para estudos de tráfego seja considerado como condições contratuais, porque também prevê, por exemplo, o crescimento do PIB. Não. Também prevê outro tipo de situações como condição base para estudos de tráfego que depois a vida real acaba por desmentir. E, portanto, se não estava escrito em lado nenhum que a travessia ia ser no corredor Algestra-Faria, não estava, e quando ficou escrito em algum lado, ficou escrito que seria Barreiro-Lisboa, como é que esta situação configurava a alteração de circunstâncias? A gente que o diga, Sr. Nós então estamos a chegar a algum lado sobre aquela pergunta inicial sobre o traçado do IC32, porque nesse caso, a tal alteração que é explicada dessa forma, relativamente ao traçado, levanta um problema, é que se há uma diminuição do tráfego previsível face ao corredor da travessia do Tejo, de acordo com a sua explicação de há pouco, e também face à introdução de portagens em troços onde tal não estava inicialmente previsto, Por nós? eu pergunto se, ponto número 1, se essa diminuição de tráfego ou estimativa foi quantificada e que troços eram esses, já agora para o nosso registro. Foi obviamente quantificado. Eu imaginava que sim, a minha pergunta era se tem presente qual seria a variação sensível a esse nível. Não tenho presente. Então ajude-nos a compreender se o tráfego ia ser menor, como faz sentido nesse raciocínio, como é que se decidiu, na zona do Conselho de Almada, passar de um perfil 2+2 para um perfil 3+3, tendo em conta que houve lá uma alteração significativa nessa parte final. Quando fala em situações perfeitamente impositórias, isso significa que é de facto uma imposição do concedente essa alteração de que estamos a falar? Não. Então, houve aqui uma alteração que foi proposta, digamos assim, pelos técnicos do lado do concedente e o concessionário aceitou essa alteração. E conseguiu. Então tivemos aqui uma situação de alteração profunda no projeto no momento da sua execução, que implicou, digo eu, um aumento avultado de custos, porque, eu dou-lhe um exemplo, havia um viaduto que estava lá, colocado claramente sobredimensionado aparentemente, porque previa a passagem ali de uma estrada com mais duas vias, que era o que correspondia ao PRN e ao projeto inicial. Esse viaduto que foi construído pela Câmara vários anos antes foi demolido, construiu-se uma estrada 3+3 vias, que não estava previsto no projeto inicial, que não estava no PRN, que não estava na DIA, que implicou a construção de um viaduto muito maior, aliás, 2, porque é uma rotunda aérea, uma rotunda em viaduto, que eu nunca tinha visto na vida, mas também viajo pouco nisto. Mas há vários. Eu viajo pouco, eu sou pouco viajado em matéria de autoestradas. E o que é certo é que há ali um aumento muito substancial de custos, de certeza absoluta, porque aquilo não custava pouco. A minha pergunta é, se há ali uma decisão resultante de uma proposta do Estado que a concessionária aceita e que, back-to-back, remete para o ACE Construtor, onde se aceita, com um sobrecusto, presumo que aí acontecesse. A minha pergunta, e para finalizar esta parte, é: se há pouco nos disse que o risco ambiental e a exigência de conformidade com a DIA era exclusivamente da parte privada, como é que uma situação destas, com profundas alterações, incumprimentos e desconformidades em relação à declaração de impacto ambiental, como depois a Agência do Ambiente veio determinar e a Inspeção-Geral do Ambiente veio confirmar, como é que isso é aceito pela parte privada, incorrer em incumprimentos e desconformidades de uma proposta destas por parte do Estado? Muito obrigado. O senhor deixe-me que repita algo que o pagamento de COI, mas é isso. Não sei, ou no limite de demolição e reposição. Portanto, eu não sei o que é que aconteceu. Portanto, isso já foi construído, depois já lá está. Agora deixe-me que recorde algo que já disse. Doutor, olha que não, foi 3 meses antes do seu sair.
A construção da rotunda? A construção da rotunda e a declaração da Agência Portuguesa do Ambiente a concluir pela conformidade. Não. Primeiramente, há uma questão que eu gostava de retomar relativamente àquilo que tem sido colocado, que é a questão das características da estrada construída e a sua inserção no território. Eu posso, de facto, depreender da sua explicação que as alterações que foram decididas, e estou a pensar essencialmente naquela área do Concelho de Almada, na parte final do IC32, as alterações que foram decididas já depois do contrato assinado e da declaração de impacto ambiental emitida foram resultantes da proposta ou da iniciativa da EEP do lado do concedente à mesa das negociações? O Sr. Deputado, não sei responder. Não, honestamente, e não sei responder de outra maneira, não tenho memória que me permita. O que lhe disse há pouco era uma conjetura. Mas só para eu perceber, o senhor não se lembra ou podia saber se lembrasse não, ou não acompanhou esta matéria? Não, Sr. Deputado, peço desculpa, nós só nos conhecemos hoje, mas gostava de deixar muito claro que eu não sou do género, não sei se me lembro. Eu não me lembro. E se me lembrasse, teria o meu gosto em usar a minha memória a favor daquilo que já se era mais apropriado. Eu não me lembro, quer dizer, eu como presumo que imagina, não participava nas discussões de natureza técnica, muito menos naquela... É essa a questão que eu estou a pôr, não participava nessas discussões e, portanto, o que poderia ter era o reporte do processo à medida que ia avançando. Sim. E é sobre isso que eu lhe estou a perguntar. Portanto, não acompanhou isso diretamente, foi sabendo do processo ser desenvolvido, haverá um registro destas matérias em sede de relatório, é isso? Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Isto é o tal problema, que o Estado de Direito é muito importante, especialmente quando nos diz respeito a nós. É porque estamos a tratar, de facto, de regras da Declaração de Impacto Ambiental que tinham a ver com as implicações daquela obra para as populações daquela zona. E termos uma estrada a poucos metros da varanda era diferente de não a termos. E, portanto, isso são preocupações que diziam muito às pessoas dali e termos uma circunstância profundamente diferente daquilo que tinha sido levado à discussão pública e à consulta pública, era uma coisa que dizia mais a uns do que a outros. E é natural que eu compreendo a diferença do estado de espírito de quem acompanha estas matérias ou de quem tem outras preocupações. Eu gostava de colocar, mas é importante para o nosso conhecimento, não é só pelo aspecto que isto tem de interessante ou de curiosidade, é para o acompanhamento que esta Assembleia faz, e já na altura fazia, porque tivemos cá o Estado de Estado a dizer que isto é um problema que se resolve com o pagamento das multas que houver a pagar. Nós, na altura, denunciámos o problema. E, portanto, isto é importante para a Assembleia da República que haja o registro de como é que estas coisas se fizeram e de como é que estas coisas se fazem neste tipo de negociações de contratos de concessão, de PPPs, etc. Eu também concluí que, da explicação que nos deu, que o custo de construção entre a fase Best and Final Offer e o contrato reformado não teve alterações. E eu pergunto-lhe se isto é comum ou se o que é de esperar é que haja uma diminuição dos custos de construção à medida que os trabalhos vão avançando, com a otimização de soluções técnicas, com a correção de algumas estimativas que, com a concretização, se tornam mais factuais. O que seria de esperar não era um custo de construção menor à medida que o trabalho ia avançando e que as previsões se aproximavam mais da realidade? Para terminar, Sr. Presidente, segunda pergunta deste conjunto, se nós estivéssemos a falar de uma área e de uma subconcessão e de uma concessão em que não acontecesse a cobrança de portagens e as portagens implícitas e as isentas, etc., provavelmente estaríamos perante uma ligação que existiria em relação à A2, não é? Portanto, o problema fundamental ali é um problema de financiamento da rede, não é assim? Obrigado, Sr. Deputado. Começo por aí, porque é muito fácil e muito objetivo. Sim, creio que sim. E aqui aconteceu o quê? Não sei. Não sei, não faço ideia.